Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Bem-vindos a mais um podcast do Comboio Suburbano. Se a burguesia tem um expresso da meia-noite, nós temos o Comboio Suburbano para apresentar a opinião da classe trabalhadora. O meu nome é João Vilela. Serei hoje apresentador do podcast, onde temos um convidado que já falarei, e vamos falar da situação no Médio Oriente, tentar perceber então o que é que nós temos no Médio Oriente neste momento como situação política, no meio da quantidade enorme de informação que recebemos todos os dias sobre o que se passa numa série de espaços. Este podcast vai ser ambicioso. Nós temos aqui uma série de assuntos onde tentaremos pegar e tentar dar uma perspectiva que não seja a perspectiva que ouvimos todos os dias nos telejornais. Além de mim, estão aqui comigo o Saúl Pereira, que faz parte do nosso plantel habitual, e o João Jordão, que é o nosso especialista em Médio Oriente, como toda a gente sabe, o homem que sabe mais de Médio Oriente em toda a esquerda portuguesa. Portanto, vai ser interessante, creio, este nosso podcast. A situação no Médio Oriente, eu vou começar por fazer uma pergunta ingênua, que é sempre aquilo que eu gosto de fazer no início destes podcasts, e perguntava ao Jordão, até porque ele é o nosso convidado de hoje, o seguinte: nós quando vemos informação mainstream sobre o que se passa no Médio Oriente, qual é a opinião que nos aparece? A nossa opinião que nos aparece, tanto quanto eu consigo perceber, é a de que nós temos um conjunto de países onde há regimes ditatoriais, sanguinários, fanáticos religiosos, que estão a preparar a destruição do Ocidente através de terrorismo e de invasões de imigrantes e de todas as coisas mais bárbaras deste mundo, e depois temos a sorte, não é? A enorme sorte de termos países ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, que generosamente para com todos nós vão para esses países, no fundo, fazer uma repressão militar indispensável, e de resto que eles fazem com muita dor de alma, porque se não fosse essa repressão militar nós teríamos invasões terríveis de grupos terroristas do Irão e de todos esses países que nos metem muito medo. Eu queria perceber, Jordão, se tu achas que esta perspectiva de que o Ocidente é uma espécie de salvaguarda contra o terrorismo islâmico é uma perspectiva que faz sentido, ou tu achas que esta perspectiva não tem ponta para onde se lhe pega? É assim, tipo, primeiro, obrigado pelo convite, e não sou a pessoa que sabe mais do Adriano, certamente, da esquerda. Pronto, dou uns toques aqui e ali, mas pronto, como vocês sabem, não, alguns detalhes que obviamente me escapam. Relativamente a essa narrativa, é assim, não é... Essa narrativa acaba por funcionar porque há um fundo de verdade. Qual é o fundo da verdade? Há, dentro do contingente islâmico, pessoas que testam o Ocidente, existem regimes na região que têm ambições eventualmente de conquista global? Se calhar até há. Agora, aqui a grande questão é de que forma é que a ambição... Eu também ambiciono muitas coisas. Eu pessoalmente também gostaria de fazer todo tipo de coisas. Estás a ver? Agora, daí à capacidade de execução ainda vai um grande caminho. Agora, eu não gosto muito daquela linha que diz que não há um problema de violência no mundo islâmico, que os muçulmanos são necessariamente nossos amigos e não sei o quê. É óbvio que há dentro do Islão, tanto do lado xiita como do lado sunita, fações um bocadinho mais agressivas. E há também um problema com o dito terrorismo islâmico. Agora, como vocês sabem, o terrorismo islâmico, como nós o conhecemos e como ele se abate aqui no Ocidente, é quase inevitavelmente sempre a culpa de uma qualquer agência de segurança americana, que dada altura fez uma má decisão e aquilo saiu fora de controle. Casos em que há um ataque terrorista, não sabemos bem se a narrativa está correta ou não. Agora, do ponto de vista da máquina militar americana nos proteger de uma qualquer ameaça credível islâmica, é óbvio que não. É óbvio que é uma tanga absoluta e completa. Não há nem capacidade nem vontade, do ponto de vista islâmico, de destruir o Ocidente. O que há é um ressentimento, às vezes, do foro, às vezes é do foro religioso. Há, efetivamente, pessoas que olham para o Ocidente e não gostam do que vêem. Há, por vezes, um ressentimento devido a campanhas colonialistas. O Irão, para mim, enquadra-se mais nesta perspectiva. Okay? Portanto, no mundo dito sunita, eu acho que há, muitas vezes, um ressentimento relativamente às ações militares, mas é muito mais aceite. É muito normal para um muçulmano dizer uma coisa, e que tal se a gente... os Estados Unidos deveriam bombardear o Assad. Isso ouve-se de vez em quando. E se calhar essa mesma pessoa às vezes tem opiniões um bocado negativas dos Estados Unidos da América. No entanto, do ponto de vista do Irão,
muito raramente vai haver um ressentimento do género, que eu quero ir para o Ocidente e arrebentá-los a todos porque são uma camada de infiéis. E já isso é raro o suficiente no mundo islâmico geral. Na esfera iraniana houve-se muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Eles têm uma reação normal relativamente à história muitíssimo recente, como tem, por exemplo, a China. A China tem reticências relativamente ao que aconteceu no século XIX, com as guerras, até hoje. Só que a única diferença é que o ressentimento do Irão, por exemplo, não é um ressentimento que vem de há um século atrás, é um ressentimento que vem ainda de agora. Estás a ver? Ainda hoje há campanhas que fazem com que esse sentimento seja absolutamente legítimo e até necessário, de um povo que se quer digno e forte. Muito bem. Agradeço então a tua primeira participação. E eu perguntava também, pegava numa parte daquilo que foi dito agora pelo Jordão, até mais para o fim, e fazia uma pergunta ao Saúl, não é? Porquê é que nós temos estas tais campanhas de que fala o Jordão, de demonização do mundo islâmico? Porquê é que nós temos esta criação de narrativas de que nos países islâmicos existe, no fundo, uma espécie de massa enfurecida de gente que tem como grande objetivo invadir o Ocidente e fazer mal a todos os cristãos e a todos os infiéis? De onde é que isto vem? Pergunto-te primeiro. E porquê é que tu achas que isto acontece? Bem, eu acho que isso tem uma explicação que volta à questão, voltamos à questão colonial quando tentamos explicar isso, que é para justificar as ações não só presentes como passadas do Ocidente no mundo islâmico, é necessário criar uma narrativa, tal como se criou a outros povos colonizados, de que eles ou são, de alguma maneira, inferiores ou incivilizados, ou que são, de alguma maneira, perigosos e que é preciso controlá-los. E essa narrativa, oficial ou não, sendo veiculada pelas políticas oficiais dos governos ou não, porque nós temos... há uma situação da demonização do mundo islâmico que é bastante interessante de acompanhar, que é a evolução do discurso e da prática, da diferença entre as duas coisas, que vai desde a administração Bush até a administração Obama e agora com a administração Trump. A administração Bush, que, sendo aquele republicanismo americano milepost, mais ou menos mainstream da altura, que dizia sempre que não estava em perseguição do Islão, mas sim do terrorismo e de doutrinas totalitárias dentro do Islão, e que, por alguma razão, essa missão incluía a destruição de regimes baseados no nacionalismo árabe, que eram, durante muito tempo, uma das poucas, até em paralelo com a Revolução Islâmica, com as características que tem, eram uma das poucas barreiras à expansão de ideologias mais de base no integralismo religioso, acho eu, do que dentro mais dos sunitas, dentro da facção sunita. E há esse discurso de que não estamos em perseguição do Islão em si, mas desses tais elementos, mas depois uma prática e um conhecimento do que era o partido já na altura, e a sua base, uma prática que vai contra isso, uma prática de morte e massacre, com danos colaterais, claro, mas os danos colaterais de hoje são os massacres de ontem, de pessoas muçulmanas. Depois, no caso, temos a evolução para a administração Obama, que introduz-se na política internacional no que são numas tentativas de suposta conciliação política com todos os que dentro do mundo islâmico quisessem ser amigos do Ocidente, nomeadamente, portanto, o Obama é eleito, entre outras coisas, porque estava contra a guerra do Iraque. Isso até é uma narrativa interessante, que é a quantidade de vezes no mundo, no passado recente, que os americanos elegem políticos supostamente anti-guerra ou anti-guerras específicas, e a máquina do complexo industrial militar não para. Sim. Temos essa questão. Há uma entrada de um discurso que parece conciliatório, que parece de fazer a paz nesses locais,
e uma prática que, a certa altura, vai completamente contra essa situação, que tem até... Essa prática tem nomes por trás dela. É uma coisa interessante porque a extrema-direita americana inventou a história do rastro de sangue dos Clinton em relação à Hillary Clinton por causa de supostas pessoas que ela matou ou não matou. Não era preciso inventar. A Hillary Clinton, como secretária de Estado, sim, é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas no Médio Oriente. É ela a responsável pela parte mais belicosa da política Obama, nomeadamente quando em resposta à chamada Primavera Árabe, os Estados Unidos começam a escolher lados dentro dos conflitos que renasceram, que eclodiram nessa situação, e escolhendo esses lados, fazendo tanto na intervenção em si que fizeram na Líbia, que tentaram fazer na Síria, foram as situações em que tivemos mais um ponto de ruptura, tanto na intervenção em si como nas suas consequências diretas. Tem a consequência de intensificação do terrorismo islâmico, do fundamentalismo, mortes de centenas de milhares de muçulmanos, e, portanto, todo o discurso que o Obama fazia de que não era um inimigo dos muçulmanos, não era um inimigo das pessoas muçulmanas, cai por terra aí, e até cai por terra o moralismo com que os liberais americanos depois vêm falar do Trump, quando o Trump tem todas as suas conversas burguesas em relação ao Islão e aos muçulmanos, porque a prática política americana é dizer que um muçulmano é má pessoa, ou dizer que os muçulmanos são más pessoas, é politicamente incorreto. Mas matá-los assim em grande quantidade não é politicamente incorreto. Sim. Portanto, é um dano colateral. É um dano colateral, exatamente. E, portanto, essa situação, essa evolução, o próprio Trump é eleito depois as tais eleições dos tais anti-guerra, supostamente um homem que, apesar de ser bruto a falar, vai fazer a paz, porque ele é que é o pragmático, ele é que é o utilitário, ele é que vai fazer as alianças difíceis mas necessárias na zona para fazer a paz, e vai saber, e pouco tempo depois está outra vez a administração americana debaixo da alçada do complexo industrial militar, do neoconservadorismo, a continuar os ataques com drones, a continuar toda a política de destabilização e de massacre dentro do Médio Oriente. Ora bom, tanto até aqui há uma coisa interessante que o Saúl disse, e o Jordão passou um bocadinho por aí, mas não com muita profundidade, e por isso é que eu lhe vou fazer esta pergunta a seguir. Nós estamos de acordo que temos um conjunto de regimes no Médio Oriente que, do ponto de vista daquilo a que nós chamaríamos uma democracia, pronto, se calhar não são bem uma democracia, são outra coisa um bocadinho diferente disso. E nós tivemos, como estava a falar há bocado o Saúl, aqui há uns anos, um conjunto de processos na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria até, inclusivamente, de resistência contra esses regimes que nos foram vendidos na altura como, enfim, a movimentação da massa oprimida dos povos desses países contra os regimes ditatoriais que os oprimiam. E houve algumas pessoas que nessa altura, enfim, se solidarizaram com a resistência síria contra o Assad, que se solidarizaram com a resistência líbia contra o Gaddafi e por aí adiante. E que acharam que pessoas começaram a dizer que aqueles movimentos não eram propriamente movimentos de libertação em relação a ditaduras, eram outra coisa, começaram a ficar um pouco espantadas com o facto de haver pessoas que diziam não devíamos se calhar estar a apoiar este movimento contra o Assad, não deveríamos estar a apoiar este movimento contra o Gaddafi. Eu perguntava ao Jordão, começando por ele, estes movimentos de libertação nacional, libertação democrática, o que quer que lhe queiramos chamar, que aconteceram, sobretudo na Síria e na Líbia, eles eram de facto movimentos que nós possamos encarar como movimentos de forças democráticas contra a ditadura, ou eles eram mais próximos daquelas revoluções coloridas que nós vimos em alguns países da Ásia Central e da Europa de Leste, em que, a pretexto de se estar a democratizar o regime, no fundo se estava a fortalecer posições do imperialismo na região?
Eu vou começar com uma cena um bocado ao lado, que é, epá, como tu sabes, pá, há alguns anos atrás nós estávamos muito envolvidos nos movimentos anti-troika e não sei o quê. Nós éramos pessoas extremamente ativas na dita resistência aqui em Portugal, sobretudo 2011, 2012, 2013. Quando eu falo desses tempos, pá, a primeira grande lição que eu tenho para qualquer pessoa que se calhar se queira envolver em política, que se queira ser resistência, que queira ser contra-poder, pá, um dos primeiros conselhos que eu tenho a dizer é: há uma espécie de mito que as lutas contra todo e qualquer regime opressivo são muito simples. Tens, de um lado, o regime opressivo e, do outro lado, as grandes forças da resistência. Pá, o que eu aprendi é que as lutas políticas que nós conhecemos, pá, entre partidos, entre aquelas coisas que nós vemos até nos filmes, que toda a gente sabe que para teres o poder é preciso, de certa forma, lutar contra outras fações, eu percebi-me que é exatamente a mesma coisa quando tu estás na dita arena da resistência. Ou seja, tu não podes só declarar de um dia para o outro ser anti-governo, sem, para ganhar posição, a posição, digamos, de vanguarda dessa mesma resistência, tu vais ter que lutar contra outras pessoas que também, se calhar, querem fazer essa resistência, que se calhar elas próprias têm o seu projeto político e que se calhar elas próprias têm um poder muito maior que o teu. Pá, é óbvio que se tu, coitadinho da vida, queres resistir contra qualquer governo que te oprime, epá, mas olá, tens um gajo com armas, estás a ver que está a ser financiado, essa pessoa com armas vai ter uma maior capacidade de ser a resistência e tomar a dianteira da resistência aqui em Portugal. Não vimos grupos armados, epá, mas havia sempre gajos com um bocadinho mais dinheiro, que tinham ligações partidárias, epá, e que facilmente conseguem ter mais poder ao fazer frente ao poder, porque a pessoa que é vista como sendo o símbolo do contrapoder também tem poder de certa forma. Epá, na Líbia e na Síria nós não podemos dizer que não houve em momento algum pessoas que estavam verdadeiramente revoltadas contra regimes que são ligeiramente opressivos, sobretudo o regime da Síria. Na Líbia se calhar não tanto. Na Síria, pá, é um governo pesado. Eu ainda me lembro da altura, antes da guerra civil na Síria, as pessoas aqui na Europa, quando queriam ir aprender árabe, muitas vezes iam para a Síria. Mas uma das coisas que dizia, pá, vai para a Síria, mas não te envolvas em política. Estás a ver? Não te envolvas em atividade política. Portanto, o facto de o regime do Assad ser antidemocrático é absolutamente óbvio. Agora, o que aconteceu, epá, no meio, acho que a história que houve um rapazito numa vila algures que meteu um grafite na parede e depois foi morto ou foi preso e isso depois desenvolveu-se em manifestações, mas o que acontece verdadeiramente é muitíssimo cedo, tu tens grupos armados, muitas vezes profundamente sectários, muitas vezes profundamente racistas, que acusam o regime do Assad de ser, porque a Síria sendo um país maioritariamente árabe, mas que durante a guerra entre o Iraque e o Irão se pôs do lado do Irão. Daí a divisão entre os Baath sírio e os Baath iraquianos. Então há muitos sunitas ali ao lado que sempre acusaram este regime do Assad de serem os cães dos persas, portanto os persas sendo os iranianos. E portanto, muito rapidamente, toda e qualquer revolta verdadeira, genuína, que poderá ter havido, acho que foi em 2011 que começou, na Síria, rapidamente se tornou em grupos violentos, armados muitas vezes, não de sírios, mas pessoas que vinham de fora, portanto estamos a falar de guerrilheiros com experiência, muitos deles que lutavam na Checha, que vinham da Líbia, que vinham da guerra já no Iraque, malta rija e às vezes um bocadinho má, estás a ver, que vem com intenções, não só com ambições políticas de derrubar o regime, mas muitas vezes com ambições, com tendências anti-xiitas, claramente. E muitíssimo rapidamente estes grupos se tornam absolutamente dominantes na dita resistência síria. E depois, aqueles grupos que nos apresentaram como sendo democráticos, tudo o que aconteceu foi os Estados Unidos da América olharam para os grupos e disseram, temos 10 grupos, são todos wahhabis, querem todos cortar as cabeças dos xiitas, querem todos derrubar o Assad, vamos pegar uns que têm um marketing assim um bocadinho mais fofinho, que parecem um bocadinho mais ditos moderados, e o exemplo perfeito disso são os capacetes brancos. Os capacetes brancos, que toda a gente sabe, estão ultra infiltrados por grupos wahhabis. O wahhabi é um insulto que nós usamos para como minoria, que é uma minoria relativamente perversa, estás a ver? Que politicamente é perniciosa. E muito rapidamente estes grupos, obviamente, terão não só, como é que eu ia dizer, começado a receber ajuda do Ocidente, começar a receber o apoio do Ocidente, e por isso é que eu contei aquela história daqui em Portugal, é que muito rapidamente esta resistência armada, sectária, racista, absolutamente perniciosa, meteu de lado qualquer ambição que o povo sírio poderá ter tido de ter uma resistência contra o Assad minimamente progressiva, democrática, e isto passou-se muitíssimo cedo. Depois aqui no Ocidente é que nós começamos a perceber disso, em 2017, 2018, 2019, começamos a perceber disto mesmo, mas a realidade já lá estava, em 2012 e 2013 já lá estava estes grupos armados, e depois, obviamente, o auge disto tudo
é o aparecimento do ISIS, que aparece dentro destes grupos, com pessoas que muitas vezes estavam nestes grupos mais moderados, que encontra no ISIS um grupo extremamente bem financiado, com carrinhos de Toyota que não sabem bem de onde é que vêm, com armas que não sabem bem de onde é que vêm, com uniformes perfeitinhos que não sabem bem de onde é que vêm. Ou que sabe muitíssimo bem. Sabemos mesmo. Pronto, eu estava um bocado a dar aquela cena, mas basicamente, e muito rapidamente estes grupos tomaram a vanguarda da resistência. E só para dizer que muitíssimo rapidamente, se esses grupos ganhassem, muito rapidamente, se há pessoa minimamente genuína aqui no Ocidente que alguma vez apoiaria estes grupos, muito rapidamente iam testar um Estado hipotético formado por este tipo de grupos, muito facilmente seria tornado muito mais detestável do que o regime do Assad alguma vez foi. Sim, isso é óbvio. Eu portanto, colocava a mesma pergunta ao Saúl, não é? Portanto, estas resistências, estes grupos de resistência que nós ouvimos falar, como dizia o Jordão, a partir de 2011, 2012, como grupos que estão a tentar derrubar os regimes ditatoriais e a construir regimes democráticos, será que não eram mais exatamente organizações, enfim, evidentemente que tendo resistentes legítimos e pessoas que de facto queriam um regime democrático? Também há demoliberalismo no Médio Oriente, que não há como evitar, é um problema transversal. Até há demoliberais na esquerda, quanto mais agora no Médio Oriente. Então, havendo demoliberais ali, calculo, no entanto, que se bem entendo as palavras do Jordão, não eram exatamente a maioria nos grupos da resistência. A minha pergunta em relação a ti, o Jordão falou bastante da questão da Síria. Eu não sei se tu terias alguma coisa a dizer sobre a questão da Líbia. Tu achas que o processo líbio foi um processo em que, ao contrário do que ele estava a dizer, em que de facto tivemos lá os capacetes brancos e depois o ISIS e tudo mais, tu achas que na Líbia foi exatamente a mesma coisa? Foi parecido com isto? Ou de facto havia ali uma resistência democrática contra um ditador terrível que era o Gaddafi? O caso líbio é outro caso em que se pode ver não só o que o Jordão já falou da questão muitas vezes de como o papel do racismo existia nestes movimentos supostamente democráticos e de resistência. Há vários relatos de que os movimentos supostamente de resistência, uma das suas grievances, uma das suas queixas em relação ao regime era, portanto, as oportunidades que ainda existiam para migrantes da África subsaariana, por exemplo, na Líbia, e isso para quem é dentro da cultura árabe, para quem é sectário, para quem é integralista, é algo extremamente pernicioso para eles de verem essa situação. E é também demonstrativo do que eu falei antes, que é a evolução da política americana para o Médio Oriente no passado recente, que é uma política que chega a ser perversa, que é o Gaddafi, o tal ditador terrível, é a certa altura, pela administração Bush e pela Condoleezza Rice, considerado um futuro parceiro para o combate ao fundamentalismo islâmico, para o combate à imigração ilegal no Mediterrâneo. E é ali feito, portanto, o próprio, não sei se recordam, portanto, há uma série de encontros, não só dos representantes da administração Bush com Gaddafi, como Portugal tem um papel importante nessa altura. Sim. O Sócrates recebe o Gaddafi em Portugal, como sendo o Gaddafi um novo grande parceiro do Ocidente. A tenda de beduíno no Forte São Julião da Barra, toda a gente tem essa imagem na cabeça. E, de repente, quando o Gaddafi se mostra fraco no controle sobre o seu próprio regime, é imediatamente posto de parte já pela administração Obama, exatamente porque supostamente o que vinha depois dele era um levantamento demoliberal dentro da Líbia. Agora, se esse levantamento existia ou não, é complicado, e principalmente pelo que o Jordão disse, podia até existir, mas se nós somos, ou pelo menos alguns de nós aqui somos marxistas, ou pelo menos alguns de nós aqui somos materialistas, sim, os resultados dos processos históricos interessam na medida dos seus resultados práticos.
Se esse processo levou a que os grupos armados principais fossem grupos ligados ao fundamentalismo islâmico, ligados a uma irmandade muçulmana que perdeu toda a perspectiva que tinha histórica anticolonialista e abraçou completamente uma perspectiva de integralismo religioso. Se quem no final toma o poder são esses grupos, então o processo foi um processo de consolidação de poder do islamismo, do islão político radical. Por mais que houvessem outros grupos, os grupos demoliberais no meio disso tudo foram comidos, foram papados, e os grupos, agora, já que falamos da esquerda, e a esquerda dentro desses países, a esquerda comunista que pudesse existir, que até certa altura estava comprometida com os próprios regimes, por serem regimes anti-imperialistas, por serem regimes historicamente alicerçados no socialismo árabe e no nacionalismo árabe. Eu posso estar a ser um pouco pessimista, mas em todo este processo, e estou aberto a ser corrigido, mas não sei se os demoliberais ou a esquerda saíram de lá pior. Muito bem. Há depois aqui um elemento, já que falávamos há pouco das narrativas que são construídas sobre o Médio Oriente, há aqui um elemento bastante interessante quando nós falamos da questão dos regimes que são, no fundo, o tal eixo do mal de que falava o Bush, não é? O regime iraniano, o regime iraquiano antes do derrubo do Saddam Hussein, o regime sírio do Assad, que ainda lá está, o regime líbio do Gaddafi, aquilo era tudo o tal eixo do mal, mais a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte não é para este debate. Faremos um debate só sobre a Coreia do Norte um dia destes. Garanto eu. De qualquer forma, havia todos estes regimes e depois há uma realidade política na região do Médio Oriente que poderíamos com boa vontade chamar-lhe um país, mas não teremos essa boa vontade, portanto falaremos só de uma realidade política, que é Israel. Israel, pronto, que passa no meio dos pingos da chuva, de todas estas coisas, como a democracia da região, ou seja, ao lado de uma Jordânia, ao lado de uma Síria, ao lado de um Iraque, de um Irão, do que quer que vocês queiram. O que é o regime democrático ali? O regime democrático ali é Israel. Sendo que Israel procede diariamente à liquidação de palestinianos. E ocupa território sírio, e ocupa território libanês, e faz provocações militares ao Irão, e faz provocações militares à Síria. E, portanto, eu aqui fazia também uma pergunta para o Jordão em relação a este tema, que é: nós podemos comprar esta tese de que Israel é a democracia do Médio Oriente? Eu vou perguntar mesmo assim: o que é que tu achas de Israel, Jordão? Olha, só para adiar um bocadinho o prazer que eu vou ter, estás a ver? Deixa só dar uma pequena nota sobre a Líbia, porque eu esqueci-me da Líbia. Tu fizeste uma pergunta sobre se havia levantamento popular. Mais facilmente tu tiveste o caso da Líbia foi o mais chocante de todos, porque mais facilmente tu tiveste um levantamento popular real na Síria do que tiveste na Líbia. Pequeno detalhe, na Líbia, o papel da NATO, hoje em dia nós sabemos que a NATO ajudou os rebeldes no chão a localizar o Gaddafi. Se o Gaddafi foi encontrado, espancado, violado, diga-se passagem, ok? Portanto, houve ali elementos de... pronto. Sim, de sevícia completa. Sim, e linchado, finalmente, foi porque a NATO agiu de apoio para localizar, ok? Houve apoio aéreo da NATO para localizar Gaddafi, primeiro. Segundo, a Líbia tinha o índice de desenvolvimento humano mais alto da África inteira. Sim. Graças ao Gaddafi. Agora, pode ser, é o país mais difícil do mundo para se criar um índice de desenvolvimento humano muito alto? Não, tinha muito petróleo, tinha uma população relativamente baixa de 6 milhões. Mas nós podemos pegar em 20, 30, 40 países, começando por Portugal. Mas Portugal podia ter um índice de desenvolvimento humano porque era... Ok, está bem. Mas quem fez foi efetivamente o Gaddafi. Sim. Portanto, o caso, eu, como vocês sabem, estou imenso... detesto o que está a acontecer na Síria, mas na Líbia é ainda mais chocante, porque é ainda mais óbvio que o que aconteceu ali, e porque lembro que o regime da Síria não quer, porque nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Na Líbia já sabemos o que é que vai acontecer. Temos marcados, como tu falaste da questão... que o Gaddafi tinha uma ligação com movimentos de liberação, de emancipação dos negros. Hoje em dia, e eles até, uma grande parte da força de segurança deles eram negros. Hoje em dia temos mercados a céu aberto a vender escravos na Líbia, ok? Como resultado da intervenção
assim direta de nada. Relativamente a Israel, eu vou responder à tua pergunta, bué. Israel é uma democracia. Israel é uma democracia à antiga, ou seja, na Grécia Antiga também era uma democracia, mas os escravos não podiam votar, não podiam fazer o que quer que seja. Ou seja, Israel é uma democracia. Sim. Em que depois tens pequeno detalhe, pequeno asterisco. Já agora, em notas muito pequenas, temos uma população de 4 milhões de refugiados e 4 milhões internamente sob a nossa jurisdição política, que são cidadãos de segunda classe, que nós oprimimos, matamos, linchamos, usamos como cobaias para as nossas armas, que depois nós vamos vender no estrangeiro, a dizer estas armas são testadas no terreno contra terroristas. Ou seja, estas armas foram testadas no terreno com sucesso na opressão e controle da população palestiniana, e são 4 milhões que são também utilizados como fonte de mão de obra barata. Pequeno detalhe, aquela parede que divide a Cisjordânia do resto de Israel, uma grande parte, isto é uma coisa absolutamente perniciosa, isto não é uma crítica ao povo palestiniano, isto é uma tragédia. Uma grande parte desse muro foi construída com mão de obra palestiniana. Claro. Obviamente, quando tu tens um povo absolutamente de rastros, quando surge a mínima oportunidade para ter 1 ou 2 shekels, é óbvio, quer dizer, claro. É óbvio que mas tem de vender a sua força de trabalho a quem esteja disposto a comprar. No caso é o regime israelita que quer construir um muro. Absolutamente. Sim. E que vivem sobre em que não têm sistema monetário próprio, não têm sistema político próprio, não têm as redes de comunicação são controladas por Israel. Portanto, Israel é absoluta e completamente uma democracia. Uma democracia, mais uma vez, em que 7 milhões estão do lado da barricada certo e 4 milhões estão do lado da barricada errado. Sendo que até as 7 milhões há pequenas questões, porque tens minorias étnicas, como os Mizraim, que são tratados abaixo de cão, que ninguém ouviu falar disto, mas é uma minoria étnica. Dentro dos judeus. Dentro dos judeus, já se calhar já ouviste falar. Tal como os falaste, assim. São tipo, tratam os Mizraim como os Estados Unidos da América tratam os negros. Estás as prisões estão cheias deles. Como em Portugal os gigantes, exatamente. Tem comunidades que têm toda a legitimidade em se declararem judaicas, da Etiópia, que são tratados, mais uma vez, abaixo de cão, porque são negros. Sim. Portanto, ou seja, Israel é uma democracia, é absolutamente uma democracia. É uma democracia para as pessoas que vivem naquele território e que são judias, mais ou menos, judias com uma definição muito particular, e brancas, ou tendencialmente brancas. Sim. Ou seja... E depois há outra coisa que é, quer dizer, o facto de ser uma democracia, como tu sabes, se tu tens uma população altamente indoctrinada, altamente paranoica, com serviço militar obrigatório, que está constantemente, desde pequena, a serem ditos que são os coitadinhos, que toda a gente os quer matar e que estão rodeados de pessoas que os querem decapitar, a democracia depois pode até ser um fator mau. Estás a ver? No sentido em que Israel... Há dentro do sistema, mais uma vez, democrático, uma democracia altamente, totalmente injusta, mas é segundo os padrões deles, racistas e, portanto, sionistas, não é preciso dizer racistas, segundo os padrões sionistas, é uma democracia, mas há uma espécie de consenso relativamente alargado na sociedade israelita que o aparato militar tem razão de ser e que o aparato de opressão tem razão de ser. Tens vozes conscientes e tens vozes progressistas lá dentro, obviamente. Mas o que eu diria é que Israel é uma democracia, sim, mas isso não os impede de ser o Estado mais racista do mundo, de ser um dos Estados mais perigosos do mundo, de ser uma democracia que tem 150 a 180 a 200 ogivas nucleares não declaradas. É uma democracia, sim. E depois, no caso deles, infelizmente não abona muito a favor deles. Infelizmente. Sim. Ser uma democracia não é necessariamente uma grande coisa, não é? É a conclusão que nós tiramos daquilo que o Jordão disse. E eu, no fundo, faço a mesma pergunta ao Saúl. Tu concordas com esta visão de que Israel, no fundo, e lá está, perguntei ao Jordão como quis perguntar e pergunto a ti como quis perguntar, Israel é tão democrático como o Alabama dos anos 50? É essa a tua opinião também? Eu acho que é uma comparação interessante, o Alabama dos anos 50, porque é exatamente... Israel é exatamente colocado declaradamente por alguns dos intelectuais não sionistas ou não judeus que apoiaram a criação de Israel como um suposto farol de luz para o Médio Oriente. Portanto, Israel é colocado como sendo o farol que iria iluminar de civilização toda aquela zona que era, portanto, incivilizada, ou até, como diziam, a terra sem gente para a gente sem terra. Porque, obviamente que árabes e palestinianos não são gente. Aquele território estava vazio das pessoas que interessavam, basicamente. Sim.
e a comparação com o Alabama, com o Alabama dos anos 50 é legítima. A comparação com qualquer regime que tenha uma situação de, vamos lá chamar-lhe apartheid, seja ele legalmente estabelecido nos códigos legais ou de facto acontecendo. Portanto, mesmo que na lei de Israel se diga que todos os cidadãos são iguais, a prática legal não é essa. A prática de cidadania não é essa. Depois ainda há quem venha com as desculpas de que mas os árabes israelitas vivem melhor do que os árabes de qualquer outro país do Médio Oriente. Os árabes israelitas vivem até que ameacem a demografia, neste caso não é democracia, é a demografia dominante de Israel. Portanto, os árabes israelitas continuarão a estar na situação que têm atualmente, até que sejam vistos como uma ameaça demográfica para o caráter judaico do Estado de Israel. E isso foi visto até principalmente num caso recente exemplificativo do que é a tal democracia de Israel. Portanto, dentro do processo democrático de Israel, houve uma oposição centrista liberal contra o que se possa dizer que é o limite do racismo do atual regime de Netanyahu. Houve uma mobilização política para todas as forças que eram um pouco menos racistas do que o regime Netanyahu se colocarem em conjunto e, portanto, conseguirem travá-lo politicamente. E essa movimentação foi caracterizada na propaganda política do Netanyahu como sendo: tenham medo porque os árabes estão a votar. As imagens que se usavam era exatamente de ver multidões árabes a votar dentro do sistema demoliberal aberrante de Israel. Era exatamente essa a propaganda. E esperem aí que eu não estou a dizer que os adversários políticos de Netanyahu que ganharam com essa mobilização são propriamente mais uma vez um farol de progressismo dentro de Israel. São simplesmente pessoas que acham, se calhar não os vamos exterminar a todos. Se calhar eles também são pessoas, mesmo que sejam um bocadinho menos do que nós, também são pessoas. Estamos a falar de pessoas que continuam a aceitar todo o processo de... E depois, se me perguntarem, Israel é o quê? É uma democracia? É uma ditadura? É uma democracia ao contrário dos outros países do Médio Oriente? Israel, isto numa opinião extremamente pessoal, Israel é uma colónia. Exatamente. E em termos do que é a história do povo judaico, há uma fase histórica que não há como negar, que os coloca numa situação que uma boa parte das suas elites não via como outra alternativa senão a criação de um Estado soberano dentro da política internacional, dentro do direito internacional, como única forma de se salvaguardarem. Mas a questão é a que preço, a que custo para outros. E isso é depois o que todo esse custo vem para... E eles próprios depois tentam fazer essa justificação alicerçando-se nos pormenores históricos que são também extremamente revisionistas, dizendo que quem pagou, quem veio pagar então essa situação, quem veio pagar o facto de que os judeus foram colocados numa situação em que nunca se sentiriam seguros em qualquer outro país que não fosse um Estado soberano de maioria judaica, foi um povo e uma entidade política que não teve intervenção direta nenhuma na tragédia do Holocausto. Portanto, por mais que venham dizer que o imã de Jerusalém fez e aconteceu, nessa situação ele é, na questão do nazismo, ele é uma personagem espúria. Ele não toma decisões, não mandou ligar os fornos. Essa pessoa não teve capacidade nenhuma de fazer seja o que for no que é a máquina de destruição nazi em relação ao povo judaico. Portanto, e é uma pessoa, claro. É um líder político.
Então vamos dizer, por exemplo, e isto é um caso que é muito dado como exemplo, que é, porque isso aconteceu, vamos também dizer que por exemplo, o movimento de independência indiano, porque havia dentro do independentismo indiano pessoas que achavam bem estar do lado do nazismo por serem contra os ingleses, porque essas pessoas existiam, vamos dizer que o movimento independentista indiano é nazi? Sim. Da mesma maneira que é perfeitamente injusto historicamente vir dizer que, não, os palestinianos também nos oprimiram. Vamos lá. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Os palestinianos foram colocados como preço a pagar pela restauração de uma dignidade que foi negada ao povo judaico. Agora, isso é um preço que se pague? Sim, há bocado estavas a falar da questão dos árabes. Os árabes que vivem em Israel são mais livres do que em qualquer outro país árabe. Isso de facto é um argumento que eu ouço algumas vezes e que me dá... A única resposta que me ocorre é responder que os negros do Bronx provavelmente têm uma vida melhor do que os negros da Serra Leoa e os negros da Libéria. E que bom que é ser um negro no Bronx, não é? Deve ser... as condições de vida são magníficas ali. Portanto, a perspectiva é absurda. Vives melhor do que... Não me parece que seja argumento. Encaminhando já para o final, porque já temos algum tempo aqui de debate, eu fazia então uma outra pergunta. Tendo em conta que há estas questões todas que tivemos aqui a falar da desumanização dos povos árabes, da pressão militar dos Estados Unidos, do papel de Israel na região, do papel das desestabilizações variadas, algumas melhor, outras pior, travestidas de resistência popular contra ditaduras, nós temos neste momento uma situação de enorme complexidade no Médio Oriente, porque de repente passa a haver um novo player, vou dar uma expressão da Bolsa de Valores naquela região, que é a Rússia. Ou seja, de há uns anos a esta parte, tem intervindo no Médio Oriente, no sentido de combater o terrorismo, que é sempre a justificação para intervir no Médio Oriente, a Rússia também. E o facto de ter havido uma intervenção russa no Médio Oriente tem criado mudanças qualitativas de que eu gostaria de vos fazer algumas perguntas. E começava pelo Jordão. A presença russa no Médio Oriente, o que é que tu achas que ela alterou do ponto de vista da capacidade de regimes como o regime do Assad, de regimes como o regime iraniano e de forças que estão no terreno, como o eixo da resistência, de confrontarem os Estados Unidos? E nós devemos temer, vou-te fazer duas perguntas, lamento muito, mas fala o tempo que precisares. Nós devemos temer que estes regimes se transformem numa espécie de peões da Rússia? Ou seja, nós devemos temer que o Irão seja para a Rússia aquilo que a Arábia Saudita é para os Estados Unidos, ou tu achas que esse risco não existe? Essa é uma boa pergunta. É assim, primeiro de tudo, qual é o resultado da presença da Rússia? Vai ser sempre especulação. Eu não sei o que é que teria acontecido se a Rússia não tivesse o poder militar que tem. Imagino que sem a Rússia, os Estados Unidos da América provavelmente teriam mais cedo ou mais... Entre os 7 anos que se passaram, 2013, quando aconteceu verdadeiramente a Guerra Civil na Líbia, Guerra Civil, nunca diz, e agora, portanto, que o Estado Islâmico está a ressurgir, não sei o quê. Nestes 7 anos, sem a presença militar da Rússia, provavelmente já teriam sido invadidos diretamente pelos Estados Unidos da América. Duvido que os Estados Unidos da América iriam ficar neste impasse durante anos e anos e anos, quando a invasão do Iraque, basicamente, em 2 anos decidiram que era para avançar. Portanto, sem a Rússia, nós provavelmente estaríamos a ver em mais intervenções militares diretas. A não ser, podemos adotar a perspectiva também que a América adotou, desde a presidência Obama, uma maneira assim mais indireta de fazer as coisas. Duvido seriamente que o Assad ainda lá estaria sem o apoio da Rússia. E o Irão, especificamente relativamente, é assim, o Irão precisa de certa forma do apoio militar russo, mas não tanto quanto o Assad. É assim, o Irão tem outras coisas, tem uma população enorme, tem 80 milhões, 90 milhões de pessoas, tem um exército que mesmo assim é bem treinado. Portanto, será que o Irão se vai tornar numa espécie de Estado vassalo da Rússia no Médio Oriente? Eu duvido profundamente, até porque eu acho que não há, do ponto de vista iraniano, como é que eu ia dizer, um interesse assim tão grande em se alinhar absoluta e completamente, até porque o Irão, de certa forma, às vezes, até mostrava algumas aberturas para ter assim uma relação mais pacífica. Por exemplo, durante a guerra do Iraque, o Irão
apaziguou um bocadinho as relações com os Estados Unidos da América. Portanto, o Irão a tornar-se o Estado vassalo da Rússia, não. O que eles precisam absoluta e completamente, mas isto são necessidades pontuais, estás a ver? Tipo, a Arábia Saudita precisa dos Estados Unidos da América para tudo. Para tudo e mais alguma coisa. A Arábia Saudita não tem exército sem a América. O Irão, com ou sem Rússia, tem exército. Não tem, se calhar, tecnologia para defender o seu espaço aéreo. Portanto, estamos a falar de detalhes. O que é que eu estou a dizer? Portanto, precisam dos S-200 e depois dos S-300 para defender o seu espaço aéreo. Estás a ver o que é que eu estou a dizer? Não é a mesma coisa. Como a Arábia Saudita, epá, com todo o respeito para com a população da Arábia Saudita, estamos a falar de níveis de... Como é que eu ia dizer? De capacidade política completamente diferente. O regime da Arábia Saudita é absolutamente incapaz. É absolutamente incapaz de ter a sua própria política, de ter a sua própria motivação, de ser... não é um regime ideológico, não é um regime minimamente... Aliás, o próprio Estado da Arábia Saudita surge como um protetorado britânico como arma contra os otomanos. Estás a ver? Ou seja, enquanto que o Irão surge... Ou seja, a Arábia Saudita, diga-se de passagem, o único país que eu conheço que tem um nome em que o nome do país é o nome de uma família, que é Saúde, portanto, é mesmo, esta terra é nossa, estás a ver, patrocinada pelos britânicos, mas é a terra nossa, enquanto que o Irão é a República Islâmica do Irão, ou seja, tem uma ideologia própria e este regime surge precisamente como reação contra o controle estrangeiro. Portanto, eu não estou a ver este regime a conseguir existir, já está com dificuldades imensas, como vocês sabem, dificuldades imensas, até para com a sua própria população, de certa forma. Eu não acho que o regime iria sobreviver a mais que seria a última humilhação de todas, que é, nós fizemos este regime precisamente para correr com os britânicos, para correr com a BP, que é Anglo-Persian Oil, que depois se tornou na British Petroleum, foi um bocado por causa disso que esta situação toda acabou por se desenvolver, com a subida do Mossadegh e tudo isso. Eles não conseguiriam justificar isso perante a população. Há muitas coisas que já são difíceis o suficiente para justificar. A intervenção na Síria é uma delas. Dizer que depois nós saímos da esfera de influência absoluta dos britânicos e dos Estados Unidos da América para agora cair sob a assalto da Rússia, não vai acontecer e não precisam. Não há uma necessidade de cair sob a influência total. Muito bem. E eu fazia então, para concluirmos o nosso debate, uma última pergunta ao Saúl e ele perguntar como é que nós, quando digo nós, digo a esquerda ocidental, mais ou menos comunista, mais ou menos materialista, mais ou menos essas coisas todas, só para não ofender o Jordão. Como é que nós lidamos com todos estes movimentos que estão em curso? Porque, de facto, como dizias há pouco no debate e com razão, não estamos propriamente ali, não está ali em presença, assim abertamente, nenhuma organização que eu olhe e que eu diga, olha, o Assad é comunista. Não é. O regime iraniano é um regime socialista. Não, nem pouco mais ou menos. Portanto, a Rússia também não. A China tem uma bandeira vermelha. Não parece que isso seja razão suficiente. Portanto, como é que nós lidamos com todas estas contradições? Nós temos, e tem havido duas posições possíveis. Dizer todas aquelas pessoas são más. Os Estados Unidos são maus, o Putin é mau, o Assad é mau, os ayatollahs do Irão são maus. Toda aquela gente merece o nosso repúdio. Os curdos são sempre bons. Os curdos são bem, depende. Depois andam aos tiros. E andar aos tiros em si mesmo já é mau. E eu gosto deles. Eu gosto deles e mesmo assim acho isso ridículo. Não tenho nada contra. De qualquer forma, há esta primeira atitude. E depois há uma atitude que tem sido, enfim, eu diria sem risco de me enganar, minoritária de dizer, mas isto também não é dizer muita coisa, estão ali a abrir-se contradições. Que é aquela coisa que os marxistas dizem sempre, que pode não querer dizer absolutamente nada. Não é? Estão ali a abrir-se contradições. Mas a vida são contradições. Portanto, estão sempre a abrir-se contradições em qualquer coisa. O facto de estarem ali a abrir-se contradições deve levar-nos a ter uma relação com aqueles fenómenos de proximidade ou de apoio a um lado contra o outro, ou de facto aquela atitude de uma esquerda mais demoliberal, de que eles são todos maus porque nenhum deles respeita as liberdades democráticas como deve ser, é a atitude que nós devemos ter. Ou seja, nós devemos lidar com um lado melhor do que com o outro, nós devemos fazer uma condenação geral e nada disto nos interessa. Bem, para mim ficou mais difícil então para o fim. Mas é És a pessoa certa para responder a perguntas complicadas. Mas é assim. Eu acho que aqui há sempre duas palavras importantes que parece que as pessoas perderam
o significado dessas duas palavras quando elas surgem em conjunto, que é suporte crítico. E ambas têm significado, suporte e crítico. Portanto, havendo uma situação em que o imperialismo está a mostrar a sua face e a exercer o seu poder, quem está contra o imperialismo, quem é anti-imperialista, merece a atenção da esquerda internacional. Merece a atenção, merece o suporte crítico da esquerda internacional. Crítico porquê? Porque exatamente nas contradições que existem, podem existir, e isso é importante também, exatamente por ser crítico, que não se deve também, pelo anti-imperialismo, justificar níveis absurdos de política reacionária interna, mas há também que não começar a entrar em pormenorzinhos de mas o Irão tem uma política de costumes que pode ser que pelos nossos padrões é dita reacionária, mas que não é pior do que o Ocidente há 30 anos ou há 40 em muitos campos, e noutros campos até é principalmente melhor, por exemplo, e deixando só aqui esta situação, que portanto, isto não é uma desvalorização nunca da comunidade LGBT iraniana, que tem as lutas que tem que travar dentro do Irão, mas a posição do Irão em relação ao conjunto generalizado das questões LGBT, por exemplo, não é monolítica, nomeadamente em relação em relação à questão das pessoas transgênero, e principalmente não se desvia muito daquilo que são as políticas que estão a ser espalhadas por seitas evangélicas americanas em África. Sim. Portanto, para o Irão, que está em combate direto com os Estados Unidos, temos uma exigência extrema na questão dos costumes, e depois de vez em quando ouvimos falar que há umas seitas evangélicas que financiam viragens políticas para o reacionarismo dentro de países africanos, mas é para ouvir falar só, vai-se ouvindo falar. E, portanto, neste caso então, a posição é o suporte crítico a quem se opõe ao imperialismo, crítico porque o Daesh não é anti-imperialista, por exemplo, não é um legítimo receptor de um suporte crítico, mas o Irão é, o regime do Assad, com todas as suas contradições, e forças no terreno que tenham um projeto político coerente anti-imperial são. Agora, todos são maus, ou todos são isto e aquilo, ou é impossível tomar uma decisão política em relação ao Médio Oriente. Isso é uma posição idealista, é uma posição que não tem consequência política material. E, mais uma vez, estamos entre materialistas aqui, acho eu. Ou pelo menos há materialistas aqui. Há materialistas na sala. Há materialistas na sala. E, portanto, por difícil que seja tomar determinadas posições políticas, há que às vezes tomá-las e principalmente não deixar essa tal complexidade do que é a situação política, seja do Médio Oriente, seja de qualquer outra zona do mundo, impedir-nos de fazer uma análise política da região. Agora, só porque é complicado, vamos desistir de analisar, vamos achar que não há ali nada, ou que estão sempre à porrada e, portanto, não interessa. Não. Há fenómenos históricos que estão ali para serem analisados e, eventualmente, pode ser que um dia, esperemos, haja um levantamento popular efetivo, nomeadamente, eu sonho com o dia em que a família real saudita receba dos trabalhadores migrantes da Arábia Saudita o tratamento Romanov. Parece-me uma belíssima forma de terminar a tua intervenção. Tratamento, eu gosto muito do tratamento Romanov, pese embora ser das pessoas que acreditam que o bolchevismo mude mais. É uma opinião que também tenho. Bom, o debate já vai longo, eu acho que dávamos aqui então por concluído este debate. Eu agradecia muito ao Jordão ter aceito o nosso convite para participar
nesta discussão. E agora o momento em que eu me transformo num youtuber a sério e vos digo que nós temos uma página de Facebook, página de Comboio Suburbano, temos uma página no Twitter, Comboio Suburba 1, e temos o nosso e-mail, quando quiserem contactar-nos, comboiosuburbano.podcast@gmail.com. Aguardamos as vossas opiniões, os vossos contributos. Teremos todo o gosto em conversar convosco. E cá estaremos para uma próxima conversa mais cedo do que tarde. Foi o nosso Comboio Suburbano. Desejo-vos um resto de bom dia.